que o tema da nossa mensagem hoje é o poder absoluto da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a Bíblia. Hoje vai ser uma noite maravilhosa. Eu sei que talvez para alguns aqui, não sei, normalmente quando eu lanço esse tipo de tema, que é um tema um pouco mais, digamos assim, ele é altamente espiritual. Porque ele não tem, muitas vezes não vai ter relação com aquelas palavras que vão nos trazer motivação em momentos de dificuldade. Aliás, tem como trazer, dependendo da perspectiva, obviamente. Mas não é aquela coisa motivacional. Eu particularmente não prego palavra motivacional, eu prego a Bíblia, né? Mas quero que você abra seu coração para Jesus. Deixa sua Bíblia aberta aí no Salmo 119, versos 9 e 11. Nós vamos ler. Mas antes de você ler esse texto, não, vamos ler, depois eu... Salmo 119, versículos 9 e 11. Diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Espírito Santo, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. E a minha oração nessa noite para o Senhor, Pai, neste culto, é que o Senhor abra o nosso entendimento, ao mesmo tempo que o Senhor desfaz as existências do inferno. Que o Senhor possa desconstruir as mentiras do diabo. Que o Senhor possa trazer revelação pessoal. Que o rema, a palavra rema, que traz vida, venha ao coração da sua igreja. Em o nome de Jesus Cristo. Transforma-nos, Pai, pela tua palavra. Em nome de Jesus. E aqueles que querem ser transformados pela palavra, digam amém. Aleluia. Deixa eu começar essa palavra hoje te fazendo algumas perguntas. Quantos aqui ainda tem a Bíblia impressa? Essa aqui. Levanta a sua Bíblia aí para eu ver. Olha que maravilha. Quantos só tem a Bíblia digital? Levanta seu celular. Não precisa ficar com vergonha não, querido. Maravilha. Ainda tem muita gente com Bíblia impressa. Eu espero que continue assim. Eu sei que a gente, vez ou outra, a gente lança mão do recurso tecnológico, mas ter uma Bíblia impressa ainda denota um interesse, uma relação mais próxima e menos abstrata com a tecnologia, dividindo a nossa atenção muitas vezes entre uma mensagem que chega e o texto que a gente está lendo na Bíblia, entre uma notificação que chega do WhatsApp, uma notificação que chega do Instagram, uma notificação que chega de qualquer outro aplicativo e a nossa atenção para a palavra. Um dos grandes problemas, das grandes problemáticas da tecnologia é que ela sempre vai dividir tua atenção. Ela nunca vai ser plena. Agora, quando você tem uma Bíblia impressa e você decide então estudar essa palavra por uma Bíblia impressa e você decide desligar, por exemplo, o seu celular, não há nada que te distraia. E isso já é um grande fator de transformação e de bênção de Deus na sua vida. Mas, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quantos aqui tem mais de 5 anos de fé? Não, 3 anos de fé. Quem aqui tem mais de 3 anos de fé? Levanta a mão bem alto. Quem tem menos de 3 anos de fé? Levanta a mão. Quem tem mais de 5? Quantas vezes vocês que têm mais de 3 anos de fé leram a Bíblia toda? Quem já leu a Bíblia toda? Pelo menos uma vez nesses 5 anos. Pelo menos uma vez nesses 5 anos. Uma vez nos 3 anos. Eu imagino que 3 anos é tempo suficiente para a pessoa já ter lido a Bíblia toda. Sendo que, estatisticamente, você consegue ler a Bíblia toda em um ano, de maneira não corrida, mas reflexiva. Em um ano é possível ler a Bíblia toda. Mas tendo em vista que você converte, vai aprender os processos, leva 2 anos para você se tornar um cristão realmente ativo com o reino de Deus, entendendo as verdades espirituais. Lá pelo 3º ano, você decide ler a Bíblia. Glória a Deus por aqueles que conseguiram fazer isso antes. Glória a Deus. Mas essa pergunta é relevante, sabe por quê? Eu te digo, porque
Na verdade, eu vou te dizer, eu vou começar com uma pergunta para responder essa pergunta que eu acabei de fazer. É possível eu confiar em Deus sem eu confiar na Bíblia? Sim ou não? Sim ou não? Pois bem, eu sei que teoricamente todos nós sabemos que não, mas na prática a maioria de nós vive como se sim fosse possível. Porque a maioria de nós, e eu quero estar redondamente enganado, mas eu tenho a impressão que a maioria de nós conhece muito pouco as Escrituras. Muito pouco. Nós não nos debruçamos na palavra de Deus. Nós não estudamos a palavra de Deus. E a maioria das nossas ações, decisões, escolhas na vida, elas são baseadas ou nas nossas emoções ou no nosso achismo, no que nós achamos. Não existe, na maioria das vezes, uma palavra que corrobore, que direcione, que determine: vou fazer isso porque a Bíblia diz isso, vou fazer isso aqui porque assim diz a palavra do Senhor, vou fazer determinada coisa porque assim diz o Senhor. Lembra, o tema da nossa série é disciplinas espirituais que transformam. Se tem uma disciplina que transforma a nossa vida, é a leitura da Bíblia. Algumas pessoas dizem confiar em Deus, mas não seguem o que diz na palavra. Elas dizem amar a Deus, mas elas rejeitam a palavra de Deus. Elas não estão em busca de conhecer a verdade por meio da palavra de Deus. Então é muito contraditório a gente achar que é possível viver uma vida cristã de verdade sem a palavra de Deus, porque não é. Tudo que nós vamos fazer, eu ouvi outro dia, alguém colocou no status, o pastor Paul Washer falando que tudo que a gente faz sem oração é brincadeira de criança na igreja. Eu diria que, inclusive, que tudo que a gente faz sem a palavra é brincadeira de criança também. Não tem nada a ver com o evangelho. Não importa, querido, você pode ser o crente mais assíduo dessa igreja. Se você não lê a Bíblia, você não sabe o que é evangelho. Me desculpe lhe dizer. Pode ser a notícia mais triste que você vai receber nesse final de semana. Mas é a verdade mais dura e confrontadora que talvez você precise ouvir. Se você não lê a Bíblia, você não sabe absolutamente nada de evangelho. E não importa quantas vezes você vem à igreja. Não interessa se você é o crente mais assíduo da igreja, da célula. Não interessa. Embora, por meio da pregação, você possa adquirir muita informação. Se você não tem vida pessoal com Deus, de leitura e de oração da palavra, tudo que você tem é informação. Não tem vida naquilo que você vive. Não à toa que a fé de uma grande maioria das pessoas é muito frágil. Na primeira adversidade estão chutando tudo, largando tudo, abandonando tudo e todos. Porque a nossa fé não está fundamentada na palavra de Deus. Então, eu entendo que alguns possam dizer assim, e eu, na verdade, eu não entendo não. Porque alguns dizem assim, pastor, é porque é muito difícil entender a Bíblia. Não, primeiro que hoje tem 1 milhão de traduções da Bíblia. Você pode pegar uma Bíblia na linguagem de hoje, por exemplo, que embora eu não goste, mas ela é extremamente clara. Extremamente clara. Muito fácil de se entender. Não lê a Bíblia se não quiser. E aí, tem um pastor americano, que eu esqueci o nome, não sei se é o pastor... Esqueci o nome dele agora. Fugiu da minha cabeça. Não sei se é o John MacArthur ou é o outro. Como é o nome do outro? É o que é famoso também nos Estados Unidos. Esqueci dele. Ele diz assim, uma das utilidades da rede social, no dia do juízo, acho que é ele que diz isso, é que vai servir para provar que a gente tinha tempo para ler a Bíblia. É uma das utilidades. Quem? John Piper. John Piper diz isso. Então, assim, não tem desculpa, gente. A gente precisa ser crente. A gente tem que ser crente bíblico. Nós temos que ser crentes da palavra de Deus, que vivem de acordo com a palavra de Deus. Então nós precisamos começar a tomar algumas atitudes em relação à palavra de Deus. E eu entendo também que alguns ensinos da palavra de Deus, eles contrariam a lógica, eles contrariam nossa tendência natural. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz assim, que se alguém te ferir a face, entrega-lhe a outra. Isso é antinatural para a gente, como seres humanos. Só que
Quando eu me envolvo com a palavra e decido obedecer, eu provo que a natureza de Cristo está sendo formada em mim. Quando eu não tenho disposição de me envolver com a palavra de Deus, eu estou deixando muito claro que tudo que eu tenho é uma vida religiosa. E a religião, ela não te assegura absolutamente nada. Nada. Nem eternamente, nem nessa vida. Ela só te dá a falsa sensação de você ser um ser moral melhor. Mas é falsa. Porque muitas vezes, se não há transformação real, tudo que você tem é só uma aparência, é um sepulcro caiado, que é bonitinho, lustroso por fora, mas é podre por dentro. Eu não estou bravo hoje. Eu só decidi falar umas verdades que eu acho que a gente precisa ouvir. Amém? Se ficar com raiva de mim, são 2 trabalhos. É ficar com raiva, tem que me perdoar mesmo, porque diz a Bíblia. E eu ainda estou fazendo com todo jeitinho, com todo carinho, para você não ficar com raiva. Então nós precisamos ler a Bíblia. Eu quero apresentar alguns fatos a respeito da Bíblia, antes de a gente entrar em outro texto que eu quero comentar com vocês. Primeiro a gente precisa entender que a Bíblia é o livro dos livros. É uma biblioteca espiritual. A Bíblia não é um livro. Ela é um compêndio de 66 livros. E é importante que se entenda sobre isso. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. O livro mais distribuído em todo o mundo. Já se passaram mais de 4 bilhões de cópias distribuídas no mundo todo. É o livro mais traduzido de todo o mundo. Então a gente entende que por conta dessa evidência, por outro lado, é o livro mais perseguido do mundo. Já tentaram descredibilizar a Bíblia, já tentaram proibir o uso dela, inclusive no nosso país. Para quem não sabe, o nosso Supremo Tribunal, ele proibiu o uso ou a presença de Bíblias em órgãos públicos. Porque a Bíblia, ela sofre perseguição desde que o mundo é mundo. A palavra de Deus sofre perseguição e preconceito desde que o mundo é mundo. Então a palavra de Deus vira e mexe, se levanta um crítico, um acusador, tentando provar que a Bíblia tem erros, tem falhas. Alguém chega e diz assim: olha, temos um achado que vai derrubar toda a tese bíblica. Aí esses caras vêm, apresentam suas teses, eles morrem, passam, não provam absolutamente nada, e a Bíblia continua poderosa, fiel e infalível. Porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, alguns recentemente, inclusive ditos pastores, que Deus tenha misericórdia de um cabra desse, disse que a Bíblia precisaria ser atualizada. Não, a Bíblia não precisa ser atualizada. Em seus princípios, relacionados ao ser humano, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, querido. É claro e óbvio que existem partes da Bíblia que elas se referem a um determinado tempo, época, cultura, e que isso precisa ser contextualizado, mas no que diz respeito aos seus princípios e valores, ela é perfeita. Então ela não é nova nem velha. A Bíblia é simplesmente eterna e poderosa, sempre eterna, e acabou-se. Isso que é a palavra de Deus. Agora, talvez você me pergunte, por que eu deveria confiar? Porque talvez muitos de nós, embora estejamos aqui e acreditemos em Deus, nós desconfiemos da Bíblia, porque afinal, quem escreveu foram homens. O papel aceita tudo. A gente pode escrever, as pessoas poderiam escrever o que quisessem, mas existem algumas características muito singulares da palavra de Deus, que a gente precisa entender. Primeiro, o espaço de tempo em que a Bíblia foi escrita compreende algo em torno de 1.600 anos. São 40 autores em tempos e épocas distintas. E o que é mais assombroso, não há contradição entre nenhum desses em 1.600 anos. Nenhum livro na história ele foi escrito num período tão longo, por tanta gente e sem contradição nenhuma. Nenhum livro na história. Nenhum livro. Qualquer livro que você pegue de qualquer outro segmento é um
contradizendo o outro. Você vai pegar a medicina, aí ele vai dizer, num período da história, não, é assim que se trata determinada doença. Aí passa-se alguns anos, vem alguém e diz, não, isso está errado, aquela forma lá não é assim, é outra, e depois volta para a antiga e fica nessa. Qualquer outro livro, ele vai vir cheio de contradições e de discordâncias. A Bíblia não, ela é perfeita. Ela é poderosa. A Bíblia é o único livro que quando você lê, ele te lê também. Que quando você analisa, ele te analisa também. Onde você começa a se ver e começa a perceber quem você é. Quem você deveria ser. Com quem você deveria parecer. A Bíblia então, ela é poderosa para aqueles que a leem. Porque, veja bem, a Bíblia ela não vai exercer poder automático sobre aqueles que não leem. É sobre aqueles que leem e se apropriam das verdades nela escritas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, volta a perguntar. Você lê a Bíblia, irmão? Porque se você não lê a Bíblia, o seu evangelho é só brincadeira de criança. Você não faz ideia do que é evangelho. Nenhum. Você gosta do mover, da muvuca. Você gosta do clubinho social. Isso aqui virou um clube. Se você não lê a Bíblia e você não ora, você gosta do clubinho social. Isso aqui virou um clubinho social para você. É onde estão seus amigos. É onde estão as pessoas que você gosta. É onde estão as pessoas com quem você reúne para comer. Nada mais além disso. Não é evangelho. E aí, eu ouso a dizer uma coisa. Se essa é a sua realidade, não ouse achar que Deus tem que cumprir alguma promessa na sua vida, porque Ele não tem. Todas as palavras de Deus, todas as promessas de Deus, ontem a gente ouviu isso lá no seminário. Todas as promessas de Deus, elas são condicionais. Sempre haverá um se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Se ouvides a minha voz, se obedecerdes aos meus mandamentos, e aí vem as promessas. Agora, muito provavelmente você não saiba disso se você não lê a Bíblia. É muito provável que você ache que porque no dia que você veio aqui e entregou sua vida para Jesus foi automático. Agora tudo que está na Bíblia é teu. Não. Você está errado. E aí esse é mais um engano. Você não sabe disso porque você não lê a Bíblia. E aí você fica lá na sua casa sem ler a Bíblia, mas vindo aos cultos, na expectativa de que Deus mude teu casamento, transforme teu filho, transforme teu cônjuge, transforme tua vida financeira, transforme as áreas da sua vida que você deseja transformação, mas você não tem ideia do que a Bíblia fala sobre as áreas que você deseja transformação. Você não tem ideia. Você não tem ideia de qual é a condição da promessa. Você não tem ideia. Eu quero que a minha casa seja salva. O que a Bíblia diz? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Vamos analisar esse texto? O que significa crer em Jesus? Crer em Jesus é acreditar que Ele existe? Não. Crer em Jesus é ter Ele como Senhor e nos submeter à sua vontade. É quando eu vivo esse tipo de verdade é que a promessa se cumpre. Só que o que eu entendo por crer em Jesus? Eu vou à igreja. Eu vou à igreja. Eu não falto uma célula. Mas quando a Bíblia diz, por exemplo, vou exemplificar aqui da maneira mais simples possível. Quando a Bíblia diz uma coisa simples, que o crente, por exemplo, ele deveria viver sem gritaria. Mas na sua casa você vive gritando, vive dando escândalo o tempo todo. Você não leu a Bíblia. Você não está consciente de pelo menos começar uma luta contra esse comportamento. De orar ao Espírito Santo e dizer, Jesus, eu sou essa pessoa, mas a sua palavra diz que eu não devo ser. Então me ajuda. Você já começou esse tipo de luta nas áreas da sua vida que você precisa de transformação, para que você comece a acessar as promessas? A salvação é completamente de graça. Mas o reino, querido, ele é condicional. Ele precisa que você creia, que você obedeça, porque a Bíblia de Jesus deixa muito claro. Quem é que ama a Deus? Aquele que obedece os seus mandamentos. Nós estamos dentro de uma cadeia de coisas. Se eu entrego a vida para Jesus, eu creio que Ele é meu Senhor, automaticamente eu o amo, e se eu amo, automaticamente eu obedeço. Se eu obedeço, eu sou abençoado. Essa deveria ser a dinâmica. Uma coisa chama a outra. Mas
Nós não sabemos disso porque não lemos a Bíblia. Sua Bíblia é um item decorativo da sua casa? Você vai chegar aqui da sua casa hoje no culto. Você vai botar sua Bíblia lá no lugarzinho de sempre. E sabe quando você vai pegá-la de novo? Só domingo que vem, quando você vier para o culto de novo. Você não está entendendo o que é evangelho. Não está. Vamos falar de algumas características, de alguns atributos da Bíblia que eu acho que é importante a gente falar. Coloca 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada. A primeira coisa que a gente precisa entender a respeito da palavra de Deus, eu sei que hoje é pregação tipo aula. Hoje é isso. Mas o Espírito Santo diz que tem que ser assim. Nem todo dia, nem todo culto você vai vibrar com alguém dizendo: olha, Deus vai mudar a tua história. Aquela casa vai vir, aquela bênção vai chegar. Vai ter dias que você vai ter que fazer uma reflexão sobre o tipo de evangelho que você vive para que essas promessas que você tanto quer vibrar por elas cheguem na sua vida. E a Bíblia diz a respeito dela mesma que ela é inspirada por Deus. Veja bem, embora hajam vários autores, são 40 para ser exato, autores humanos, autores manuais, existe um autor intelectual da Bíblia. E o autor intelectual da Bíblia é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Outra coisa que a Bíblia diz a respeito de si mesmo, que Jesus declara isso, lá em Mateus capítulo 5, no verso 18, é que ela é deixa eu terminar de ler esse texto. Aí ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Agora bota Mateus capítulo 5, verso 18. Em verdade lhe digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. A palavra de Deus, ela é inerrante. O que é uma coisa inerrante? Não erra. Você não vai encontrar, e já tentaram, acreditem, durante todas as eras, já tentaram encontrar erro nas escrituras, mas não encontraram erro na Bíblia. Ela não erra, e se ela não erra, ela é infalível. Ela é infalível. A palavra de Deus, ela é suficiente para nós. Embora muitos de nós queiramos visões, e não tem problema que a gente busque esse tipo de manifestação espiritual. Mas veja bem, toda manifestação espiritual ela tem que ter um fundamento bíblico, porque se não tiver, não é de Deus. Esses dias eu vim trazer essa mensagem porque eu sinto de doutrinar a igreja em coisas simples, como ler a Bíblia. Como ler a Bíblia. Ter palavra na qual viver e se agarrar. Sabe o que a Bíblia também é? Ela é a espada do Espírito, diz a palavra do Senhor, pela qual nós rebatemos os dardos e lutamos contra Satanás. A palavra de Deus é a espada do Espírito, ela é alimento, ela é o pão, ela é o leite para aqueles que são os novos convertidos, é o que diz a palavra de Deus a respeito dela mesma. Então nós temos na palavra tudo o que nós precisamos. Nós precisamos então começar a viver de acordo com a palavra. O que ela faz? A palavra de Deus, de acordo com Romanos, a gente viu ainda agora, o Valdir até leu Romanos 10, acho que é Romanos 10, agora eu me esqueci, mas diz o texto que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Muito provavelmente, veja a cadeia de ações, a engrenagem espiritual, como é que ela funciona. Eu não leio a Bíblia. Se eu não leio a Bíblia, e assim, você pode dizer assim, quando você entende ouvir a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, automaticamente você associa isso a uma pregação ou alguém falando para você. Isso é verdade. Entretanto, você pode também ouvir a palavra de Deus quando você lê para você. Pega a Bíblia, faz seu devocional, você acorda pela manhã. Eu particularmente gosto de fazer isso para mim, porque se eu leio mentalmente apenas, normalmente eu perco o foco. Então eu procuro ler de voz alta, para me ouvir a mim mesmo. Então eu pego a Bíblia e digo: como pode jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra de Deus? E começo a declarar a palavra de Deus para mim mesmo.
Isso também é uma maneira de você ouvir a palavra de Deus. Portanto, quando você ouve a palavra de Deus, isso gera fé. Quando gera fé, gera ação de Deus. Porque Deus, ele se torna galardoador de todos aqueles que creem que ele existe e que o buscam. Veja bem, agora, se você não crê, você vive à mercê das suas emoções, dos seus próprios pensamentos. E os resultados da sua vida estão relacionados com aquilo que você criou dentro de você. Não tem a ver com a palavra de Deus. Não questione Deus por aquilo que está dando errado na sua vida, sem antes você questionar se você cumpriu a palavra de Deus, se você está vivendo a palavra de Deus. Olha só o que a palavra de Deus também faz no Salmo 119, no verso 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. Agora, como é que você vai encontrar consolo se você não lê a Bíblia? Nos teus momentos de angústia, quanto menos da palavra há em você, mais desespero surge. A palavra de Deus, ela traz consolo no meio da dificuldade, da angústia, do sofrimento. Você vai se agarrando a verdades, você vai se apropriando delas, a tua emoção vai mudando, o teu pensamento vai mudando, a tua fé vai aumentando. Você começa a perceber que aquilo que você achava que ia te destruir, na verdade Deus está usando para te aperfeiçoar. E aí você começa a caminhar com fé, você se levanta, começa a declarar, começa a orar, começa a ter vigor espiritual, aquilo que você não tinha antes, porque você começou a ler a palavra te reanimou. Ela te tirou daquele lugar de ostracismo, de vitimismo, e te colocou num lugar de fé, de altivez, de autoridade no nome do Senhor, porque você começou a ler a palavra de Deus. Agora você não lê a palavra de Deus, aí você fica chorando para todo mundo. Eu não estou dizendo que é errado você falar dos seus problemas para as pessoas. Entretanto, você não lê a palavra e você não tem no que se apegar. É como um barco à deriva, completamente perdido no meio do mar. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles têm uma âncora para a sua alma, que é a promessa de Deus. Eu estou entendendo o que eu estou dizendo. Vida com Deus, irmãos. Palavra de Deus. Vida diária. A vida cristã não se resume aos cultos de domingo. A vida cristã tem relação com quanto eu me envolvo com a palavra de Deus em oração durante a semana. Então vamos nos posicionar para a gente ter uma vida com Deus de verdade. E aqui eu quero mostrar como Jesus, o próprio Filho de Deus, ele usava as Escrituras para falar a respeito dele mesmo. Ele fez isso várias vezes. Inclusive usava a palavra para rebater. Ele fez isso na tentação. Quando o diabo tentou tentar ele disse, não, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus usava a palavra. Mas tem um texto que eu gosto muito, está em Lucas 24, que é os discípulos no caminho de Emaús. Ele é significativo pelo seguinte motivo. Jesus, ele vinha preparando os discípulos dele. Caso você tenha lido a Bíblia, você sabe do que eu estou dizendo. Jesus vinha preparando os seus discípulos para a morte dele. Vez ou outra, ele tocava no assunto, ele preparava, dizendo, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai, vos enviarei o Consolador. E ele estava ali, preparando, vez ou outra. Tocava na morte, falava da carne, falava do sangue. E aí, às vezes, os discípulos ficavam voando, tipo assim, do que ele está falando, pelo amor de Deus, que eu não faço ideia. Mas Jesus vinha preparando. Jesus morre. É crucificado. Ele ressuscita ao terceiro dia. Quando ele ressuscita, ele vai encontrar uma galera completamente desanimada. Completamente desanimada. Porque eles tinham expectativas irreais. Eles não tinham lido as Escrituras. E é exatamente esse o argumento que Jesus vai usar com eles. Vocês não leram as Escrituras. Vocês estão desanimados porque vocês não leram as Escrituras. Vocês estão tristes porque vocês não leram as Escrituras. Vocês estão abatidos porque vocês não leram as Escrituras. Vocês estão desesperados porque não leram as Escrituras. Eu quero dizer que essa palavra que Jesus deu para os discípulos, ela serve para mim e para você. Você pode estar exatamente nessa situação. Sabe por que você está desanimado? Porque você vive por resultados ao invés de viver pela fé na palavra de Deus. Chega uma hora na nossa vida que tudo que vai nos restar é a palavra de Deus para a gente confiar. Não tem nenhuma evidência ao nosso redor. Não está dando nada certo, está dando tudo errado. Inclusive, o pastor Augusto Nicodemos tem um corte na internet que ele diz exatamente isso. O desafio da fé é continuar crendo quando está dando tudo errado, quando nada está acontecendo, quando as coisas que a gente está vendo, nada está funcionando.
Esse é o desafio da fé. Mas só é possível se eu tiver uma âncora para minha alma. E é a palavra de Deus, amados irmãos. É a palavra de Deus. Jesus está nessa condição. Jesus ressuscita e ele encontra com alguns discípulos, a partir do verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Tem muitos ensinos aqui. Eu vou só passar por eles, porque eu preciso ser sucinto. Mas os olhos dele foram impedidos de conhecê-lo. Volta aí um pouquinho. O fato dos olhos serem impedidos não foi uma imposição de Deus necessariamente. Não está muito claro, à luz do texto, o que os impedia de ver Jesus. Mas, muito provavelmente, dado o contexto, isso tem a ver com o estado emocional em que eles estavam. Eles não conseguiram perceber que era Jesus por causa do estado emocional de desânimo total em que se encontravam, que é o que muitas vezes nós estamos. Nós estamos em estado emocional de desânimo porque as coisas não saem como a gente queria, nem quanto a gente esperava, e a gente não tem fé para continuar que Deus está no controle de tudo porque a gente não lê a palavra. Esse não é o meu diagnóstico, é o diagnóstico do próprio Jesus aqui neste caso. Eu quero que você reflita comigo. E aí, mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos expectativa humana. Expectativa humana não baseada nas Escrituras. Não havia qualquer evidência escriturística anterior a Cristo que lhes desse esse tipo de esperança. Nenhuma. É igual a gente. A gente está esperando coisas de Deus que a palavra de Deus nunca nos prometeu, ou de uma forma que a palavra nunca nos prometeu. Porque a gente não conhece a Bíblia. E ele diz: contudo, esperávamos que era ele, que entraria a redenção de Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Deixa eu só fazer um adendo, talvez você não tenha entendido o texto anterior. Porque a expectativa desses judeus era que Jesus fosse um líder militar que fosse libertá-los da opressão de Roma. Isso não aconteceu. Porque isso não fora predito a respeito de Jesus. Isso não fora anunciado a respeito de Jesus. As Escrituras nunca disseram. Isaías, que é o profeta mais messiânico de todos os profetas, não faz qualquer menção de um rei militar. Eles interpretaram, se leram, interpretaram errado. Mas Jesus vai dar um diagnóstico. Vamos chegar lá. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro. E não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. E estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram para crer em tudo que falaram os profetas. Esse é o diagnóstico de Jesus. Alguns não entenderam e os que leram não creram. Então veja bem, eu queria nessa noite fazer uma outra reflexão aqui. Em que grupo nós nos encaixamos? Dos que creem, dos que leem e creem. E como diz a palavra de Deus lá na parábola do semeador, Marcos capítulo 4, existem alguns solos onde a semente é semeada. Um desses é tão duro que a semente fica à beira do caminho e Satanás vem e rouba. O outro é um terreno pedregoso, que embora a semente seja semeada e ela comece a frutificar, por conta das situações adversas da vida, logo é roubada. Tem aquela que é semeada entre os espinhos, que ela é sufocada pelos prazeres do mundo. E tem o quarto e último solo, onde essa semente é semeada, que é aqueles que ouvem e entendem a palavra de Deus e dão fruto a 30, 60 e a 100 por um. Em que grupo nós estamos? Porque essa galera aqui,
sofrendo. Eu quero falar para quem sofre aqui hoje. Eu já disse isso a respeito de contemplação e vou falar isso também a respeito da palavra, porque a palavra é um meio de contemplar. Talvez você esteja sofrendo mais do que deveria porque você não faz ideia do que a palavra de Deus diz sobre a tua situação. Você não tem nenhuma esperança do que a Bíblia diz. Você não sabe nem o que fazer diante da situação. Você se vê simplesmente desesperado e à deriva, angustiado, esperando, com uma esperança utópica de que de alguma maneira Deus vai mudar a minha situação. Você não tem uma palavra na qual se agarrar para viver uma promessa. Nenhuma sequer. Isso é triste. E aqui ele está falando de uma galera que custa entender e demoram para crer naquilo que foi dito, foi escrito. Enquanto a gente está brincando de ser crente, Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele não está brincando. Ele leva muito a sério o plano dele de matar, roubar, destruir. A gente leva muito pouco a sério o plano de conhecer Jesus e nos transformarmos iguais a Ele. Viver uma santificação, viver a palavra, evangelizar o mundo, salvar o perdido, viver uma missão. Não. A igreja é só um meio. Ela não é o fim para muitos de nós. Isso é triste. A palavra de Deus deve ser o fim de todas as coisas para nós. Onde tudo se cumpre, onde tudo faz sentido. Mas vamos lá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Todas as vezes que homens e mulheres sérios de Deus se levantarem para fazer a vontade de Deus, haverá resistência do inferno. Mas a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não tem como vencer, ele já está derrotado nessa guerra. E lhes disse, próximo texto: não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Essa pergunta ela é muito interessante, porque Jesus está falando de algo óbvio que eles não sabiam. E a maioria, pelo menos, é óbvio para aqueles que estão em uma relação com Cristo. Determinadas coisas na nossa vida deveriam ser muito óbvias, mas não são. Sabe, para mim, eu posso até estar usando um medidor errado. É lógico que eu não... A pesquisa a gente faz por amostragem, né? Pesquisa a gente faz por amostragem. É lógico que eu não sigo todo mundo aqui, não tenho todo mundo na minha agenda, e também não sigo todo mundo na rede social. Mas pegando uma amostra da igreja, do que eu vejo nos status de alguns irmãos e nas redes sociais de alguns irmãos, para mim fica claro uma coisa: a gente não sabe o que está escrito na Bíblia. Porque a gente coloca cada coisa que não tem nada a ver com a palavra no status, cada coisa que não tem menor alinhamento com as escrituras nas nossas redes sociais. Só porque é filosoficamente bonito, mas completamente contraditório às escrituras. Nem tudo que é filosoficamente bonito a gente deve simplesmente reproduzir, porque nada tem a ver com a palavra de Deus. Mas sabe por que a gente não consegue fazer esse julgamento? Porque a gente não sabe o que está escrito. Foi bonitinho, eu lanço lá. E aí, a pergunta de Cristo é: isso não deveria ser óbvio para a gente? Para você que tem 5, 6, 7 anos de fé, eu entendo os novos. Os novos na fé, eles não têm essa obrigação, não. Mas, irmão, você, que já é um crentossauro, meu irmão, você devia saber. Você devia saber que não é isso que a palavra de Deus diz. Você devia saber o que está escrito. Eu fico curioso. É que eu ouço gente chegando assim comigo: eu cresci na igreja. Não conhece nada de Bíblia e se arvora de ter crescido na igreja. Eu teria vergonha, gente. Não importa quanto tempo você tem de igreja. O que importa é o quanto você conhece da palavra, porque é isso que liberta, é isso que transforma, é isso que realmente faz a diferença no mundo espiritual. É quanto você ora e o quanto você conhece da palavra de Deus. Você está entendendo isso? Isso é elementar, meu caro Watson.
mas talvez você não saiba. É isso que Jesus está dizendo, isso é tão elementar, mas eles não sabiam. Continua o texto. Então, começando por Moisés, Bíblia judaica. Qual é a Bíblia judaica? Quem sabe? Levanta a mão. Bíblia judaica. Só 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a Bíblia judaica, irmãos? O que a Bíblia judaica é para nós, na nossa Bíblia aqui? Ela é dividida, é todo o Antigo Testamento dividido entre Pentateuco, profetas maiores, profetas menores, Ketuvins, é assim como chamam os judeus, livros poéticos. A Bíblia judaica é o Antigo Testamento, é o nosso Antigo Testamento. Fica óbvio que nesse tempo aqui, o que a gente tem escrito não estava escrito, estava sendo vivido. Correto? Correto? Então qual era a escritura que eles tinham? O Antigo Testamento. Beleza. A respeito do Antigo Testamento, Jesus começa então a partir de Moisés. Quais foram os livros que Moisés escreveu? Rapaz, esse eu quero ver. Quem sabia? Quem sabia que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Levanta a mão. Pouca gente. Gente. Moisés escreveu o livro de Gênesis. Moisés escreveu o livro de Êxodo. Escreveu o livro de Números. Escreveu o livro de Deuteronômio. A gente precisa saber da Bíblia, definitivamente. Mas tudo bem. Vamos supor que você tenha que aprender isso num seminário teológico. Então se inscreva no seminário teológico, aproveite a oportunidade que a gente tem um núcleo aqui para você aprender sobre isso. Mas aí Jesus começa a explicar a partir de Moisés e por todos os profetas. Aí Jesus pegou o Pentateuco e pegou os profetas e começou assim, olha, tá vendo? Lembra que está escrito tal coisa naquele lugar? Então, é isso que eu estou vivendo. Foi isso que eu cumpri. Tá vendo? Porque a Bíblia, ela tem profecias que já se cumpriram, estão se cumprindo e hão de se cumprir. Nós temos os 3 níveis. Acerca de Jesus, 300 profecias foram cumpridas a respeito da vinda, da primeira vinda e da vida dele. Só falta se cumprir a respeito de Cristo as profecias a respeito da sua segunda vinda. Todas as outras foram cumpridas e nenhuma palavra sequer, nenhuma profecia sequer deixará de ser cumprida da palavra de Deus. Nunca ninguém chegou e teve condições de chegar e dizer assim, pronto, desmenti a Bíblia, essa profecia aqui a respeito de Jesus não se cumpriu. Todas se cumpriram cabalmente. E não tem um cientista que sequer, por mais que se arvore das suas inteligências, ele não é capaz de refutar as Escrituras. Ninguém o é. Porque é a palavra de Deus. É mais fácil. Todos os que tentaram se converteram. Muitos. Tem um filme de um jornalista americano baseado em fatos, não sei se alguém já assistiu, que ele estava decidido, já assistiu, né? Como é o nome mesmo? Eu esqueci o nome é Todd alguma coisa, se eu não me engano. O cara estava decidido, baseado em fatos, irmãos. Estava decidido a provar que a Bíblia era uma falácia, era uma mentira. E ele então foi atrás de todas as evidências que ele pudesse. Fim da história, ele se converteu. Ele disse, Jesus, eu me rendo. O Senhor é Deus. Porque a palavra de Deus ela é poderosa. Ela é extremamente poderosa. Então, ele começou a explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A gente vai viver, eu quero usar esse texto, estou usando esse texto para dar um diagnóstico a respeito de nós. Nós não sabemos o que está escrito, irmãos. As pessoas lá fora, tem gente não crente, que está estudando a Bíblia para refutar a Bíblia, e está colocando muito crente no bolso, envergonhado, porque não sabe nada de Bíblia. Sabe qual é o argumento de alguns crentes quando isso começa? Não, religião não se discute. Não, você está com medo de discutir religião porque você não conhece nada de Bíblia.